estão todos? ¿Están bien? Espero que sim, vale? Espero que vocês estejam bem, que estejam cumprindo direitinho as tarefinhas de vocês, tá bom? Que tenham aprendido comigo nas aulas anteriores, certo? Hoje, que é a nossa aula de número 5, nós iremos aprender um pouco mais sobre o uso do pretérito indefinido, que também é conhecido como pretérito perfeito simples. Peço que vocês não percam o foco, tá? E que aprendam, consigam entender direitinho quando eu vou utilizar suas conjugações, suas irregularidades, tá bom? Peço que vocês observem com bastante atenção. Adelante. Vamos aqui para uma pequena revisão que eu coloquei para vocês. Eu coloquei aqui as duas formas que ele é identificado, né? Ele pode ser identificado tanto como pretérito indefinido como pretérito perfeito simples. As duas formas estão corretas. Então, se vier na prova ou em atividade uma dessas duas formas, é porque ela é utilizada assim mesmo, tá? Tem duas nomenclaturas para um mesmo conteúdo. Tá bom? Coloquei aqui. Es un tiempo verbal em la forma indicativa, ou seja, é pretérito perfeito de indicativo. Pretérito perfeito simples de indicativo, ele vai nos indicar, ok? Es un tiempo verbal em la forma indicativa utilizada para ações já completadas ou para uma ação que ocorreu em meio de outra ação. Ou seja, como eu já falei, né? É uma ação que aconteceu no passado e que aconteceu dentro de outra ação, mas que aconteceu também não no passado. Não tem nenhuma relação com o presente, não é uma ação contínua que acontecia habitualmente no passado, não. Ela aconteceu no passado, acabou, é uma ação acabada, certo? Tudo ok até aqui, né? Eu coloquei aqui, né, os usos, né? Existem alguns tipos de uso para o pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples. Vocês escolhem a qual dessas duas formas vocês irão se identificar mais, tá? Ela é utilizada para indicar um hecho passado, já concluído. Llegué a la ciudad el mês passado. Pronto. Cheguei à cidade no mês passado. Llegué, ele é do verbo llegar, chegar no português. Ele é um verbo regular, certo? É um verbo de primeira conjugação. Portanto, eu não terei irregularidade nem na raiz, nem na sua terminação, certo? Foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa. Foi, ele é do verbo ser ou verbo ir, ok? Ele é um verbo irregular. Ele é totalmente irregular, tanto na sua raiz quanto na sua conjugação. Isso quer dizer que o verbo ir e o verbo ser são conjugados da mesma forma do pretérito indefinido, ok? Me quedé contenta. Fiquei muito contente. Quedé é do verbo quedar, ficar no português. É um verbo de primeira conjugação, ele é um verbo regular. Portanto, ele não terá nenhum tipo de irregularidade, nem na sua raiz e nem na terminação, ok? Es utilizado para indicar uma nova ação del passado que ocorreu em meio de outra ação. Mira, quando empezábamos a conocernos de verdade, tuvo que marchar-se. Quando começamos a nos conhecer de verdade, teve que ir embora. Tuvo é do verbo tener. O verbo tener é um verbo de segunda conjugação e ele é irregular. Ele terá uma irregularidade na sua conjugação, ok? Formação de verbos regulares.
Para conjugar los verbos regulares en tiempo pasado, solo debemos modificar las terminaciones a R, ER e R. Isso aqui a gente aprende, desde sempre, né? Que sempre que vamos conjugar um verbo, nós temos que o quê? Retirar a desinênciazinha a R, ER e R e acrescentar as terminações, ok? Aqui eu coloquei um verbo de primeira conjugação, né, que é o verbo mais fácil que tem de se conjugar, o verbo amar. O verbo amar, ele termina em AR, termina em AR, por isso ele é um verbo de primeira conjugação, ele é um verbo regular, não é irregular, ele não sofre nenhum tipo de mudança, alteração, nem na raiz e nem na sua terminação, ok? Como eu falei anteriormente, antes que eu comece a conjugar um verbo, eu tenho que identificar o quê? O seu radical, não é isso? E para identificar o meu radical, eu tenho que encontrar antes o quê? A minha desinência. A desinência aqui não é a R? Eu tiro a R e o que sobra será o meu radical, ok? Aí eu coloco em todas as personas, os pronombres personales que estão aqui, yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes, ok? Depois que eu identifiquei, né, a minha raiz, o meu radical, eu só acrescento as terminações. Olha aqui as terminações da primeira conjugação, ok? Vamos conjugar junto comigo. Yo amé, tu amaste, él, ella, usted amó. Nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos, ellas, ustedes amaram. Observaram como é a conjugação? Observem também quanto à acentuação. Só leva acento a primeira pessoa e a terceira pessoa do singular. Ok? Segunda conjugação. Coloquei outro verbo que ele é muito fácil de se conjugar. Ok? Que foi o verbo beber. O verbo beber não é irregular, ele é regular. Não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem na sua raiz e nem na sua terminação. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de conjugar? Identificar o seu radical, a sua raiz, ok? E para identificar a raiz desse verbinho aqui, eu tenho que pensar o seguinte. A segunda conjugação são para os verbos terminados em ER. O que é que eu tenho que fazer? Eu tiro o ER do meu verbo, o que sobrar será o meu radical, ok? O verbo beber, ele tem o ER, tirei. O que sobrou foi o meu radical. E aí eu só faço repetir em todas as pessoas e acrescento as minhas terminações de segunda conjugação. Vamos conjugar comigo? Yo bebi, tu bebiste, él, ella, usted bebió. Nosotros bebimos, vosotros bebisteis, ellos, ellas, ustedes bebieron. Vamos agora para os verbos de terceira conjugação, que são aqueles verbos terminados em IR, ok? Eu coloquei aqui o verbo bibir. Verbo bibir, ele é um verbo regular, não sofre nenhum tipo de alteração, nem no seu radical e nem na sua raiz. E aí nós já sabemos de cor e salteado que os verbos, antes de ser conjugados, eu preciso identificar a sua raiz, né? Para identificar a raiz, eu vou tirar a desinênciazinha desse verbo. Não é um verbo de terceira conjugação? Os verbos de terceira conjugação são terminados em IR. Então, o que é que eu faço? Eu retiro esse IR do meu verbo e o que sobrar vai ser o meu radical. E aí, eu só repito em todas as pessoas, que nem eu fiz aqui.
Só lembrando, olha só que coisa boa. As terminações de segunda conjugação são as mesmas terminações de terceira conjugação. Aí assim fica fácil, né, para vocês. Vamos conjugar, tá? Yo viví, tú viviste, él, ella, usted vivió. Nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. Muito fácil, né, minha gente? Só lembrando que eu tenho que aprender as terminações, tá? Desse tempo verbal pretérito indefinido. Eu não posso esquecer de forma alguma. Lembrando que a segunda conjugação e a terceira têm as mesmas terminações. E lembrando que eu sempre tenho que identificar a minha raiz, né? Eu tiro a desinência de cada conjugação e aí só acrescento as terminações. Muito fácil a conjugação desse verbo, né? Coloquei aqui um quadrinho para lermos juntos. Ya me enamoré, ya me rechazaron, ya viajé, ya estudié, ya reprobé, ya me animé, ya me sorprendí, ya me aburrí, ya jugué, ya descansé, ya perdoné, ya erré, ya festejé e todavia me quedam 6 vidas mais. Bom, vocês podem observar aqui o tanto de verbo que tem nesse quadrinho. E aí, observem também que a maioria deles estão conjugados no pretérito indefinido. Vocês observaram isso na leitura junto comigo? Por exemplo, ó, enamorei. Enamorei está conjugado na primeira pessoa do singular, yo. Ele é do verbo enamorar. Enamorar é um verbo de primeira conjugação e ele não é irregular, ok? Viajar é um verbo de primeira conjugação também, né? Que vem do verbo viajar e ele está conjugado na primeira pessoa do singular. Eu viajei. Ok? Tem também o estudar, que é de primeira conjugação, certo? Estudar não é irregular. Reprobei também não é irregular, vem do verbo reprobar. Animei é do verbo animar, é um verbo regular. Surpreendi, que é do verbo surpreender, verbo de segunda conjugação, também é regular. Aburri, que é do verbo aburrir, é um verbo de terceira conjugação e ele está sendo conjugado aqui na primeira pessoa. Ruguei, é um verbo de primeira conjugação, o verbo rugar não é irregular. Descansei, que é do verbo descansar, verbo de primeira conjugação, também não é irregular, ele é regular. Já perdonei, perdonei do verbo perdonar, verbo de primeira conjugação, é um verbo regular, ok? Errei, que é do verbo errar, um verbo de primeira conjugação, ok? Ele também não é irregular. E festejei, que é do verbo festejar, verbo de primeira conjugação e também não é irregular, ok? Eles são regulares. Também aqui, ó, observando depois, rechazaram. Rechazaram é do verbo rechaçar. Ele está conjugado na terceira pessoa do plural e ele é regular, ok? É um verbo de primeira conjugação. Coloquei aqui agora umas frases para nós completarmos juntos. Fiquem observando aí de casa, não percam o foco, tá bom? Pensem junto comigo na hora de conjugar, certo? Que é uma forma da gente fixar esse conteúdo, ok? El año pasado, ella, verbo de llegar. Verbo de llegar é um verbo de primeira conjugação. Ele não é irregular, ele é regular. Como ficaria? Yo llegué, tú llegaste, ella llegó. El año pasado
llegó una chica nueva en la clase. El año passado, comprar yo. Comprar é um verbo de primeira conjugação e ele é regular, ok? Vamos lá. Yo compré. El año pasado compré una nueva. El año pasado compré una casa nueva. Hace mucho tiempo, Ana e yo, nosotros, cantar. Cantar é um verbo de primeira conjugação e ele é regular, ok? Yo canté, tú cantaste, él cantó, nosotros cantamos em coro. Quem? Comprar, ele. Nós vimos verbo comprar um verbo de primeira conjugação e não é irregular, ele é regular. Como ficou? Yo compré, tú compraste, él compró. ¿Quién compró el periódico ayer? El año passado, ustedes. Verbo bailar é um verbo de primeira conjugação. Ele é um verbo regular e nós iremos conjugá-lo na terceira pessoa do plural. Yo bailé, tú bailaste, él bailó, nosotros bailamos, vosotros bailasteis, ellos bailaron. El año pasado ustedes bailaron un tango en la fiesta de Navidad. Então, meter é um verbo de segunda conjugação, ele é um verbo regular, ok? Então, não teremos nenhuma dificuldade, né? Na hora de conjugar, nós iremos conjugá-lo na segunda pessoa do plural, os outros. Yo metí, tú metiste, él metió, nosotros metimos, vosotros metisteis. ¿Dónde metisteis ayer los documentos? Ahora no los encuentro. Bom, essa aqui é a parte de vocês, ok? Nós iremos ler esse texto e vocês aí em casa vão ter a missão de procurar todos os verbos que estão conjugados, ok? No pretérito indefinido, verbos regulares, tá bom? Não são os irregulares. E aí vocês irão conjugá-los no caderno de vocês, porque na próxima aula nós já iremos iniciá-la com a correção desses verbinhos desse texto, tá bom? Espero que vocês encontrem todos. Eu já vou ler para vocês já irem aí identificando, tá? Logo de primeira, porque tá muito fácil. Mi viaje a Roma. Me llamo Elena Sánchez y viajé a Roma por primera vez hace 6 años, en 2011. Visité la ciudad italiana con mi novio durante 5 días. Lo que más nos gustó fue el Coliseo, pero también estuvimos en la Fontana di Trevi y en el Vaticano. El momento más divertido del viaje fue cuando estábamos dando un paseo por el barrio de Trastevere y entramos en una tienda de mascotas para comprar una tortuga. 7 años después, aún es nuestra mascota. Mi novio y yo hemos planeado volver de vacaciones a Italia el próximo verano. En ese viaje iremos a Milán, Venecia y Florencia. Haremos muchas fotografías, compraremos máscaras del carnaval veneciano y visitaremos la Catedral de Milán. Será muy romántico y especial para nosotros volver a Italia para celebrar nuestro 7º aniversario.
Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o uso do pretérito indefinido, ok? Em espanhol. Espero que vocês tenham compreendido direitinho, que tenham observado onde ele é utilizado, como identificar, como é sua conjugação. E espero que vocês façam essa atividadezinha que eu estou deixando para vocês, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Hasta luego!